Olá a todos, que a doce paz do Mestre Jesus se faça presente hoje, agora e sempre. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, do capítulo 24, itens 8, 9 e 10. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Vamos começar pelo relato de Mateus. Mateus nos diz: Jesus, dando instrução a todos os apóstolos, fala: Não vades até os gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas que perecem da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Está em Mateus 10, 5 e 7. Para compreendermos melhor essa passagem, temos que entender e ter um olhar muito atento, porque se nós lemos apressadamente, vamos ter a falsa impressão que Jesus estava dando privilégio para um povo ao invés de outro. Se lermos com atenção, vamos perceber o porquê que Jesus pediu para esses apóstolos irem para a casa de Israel. Primeiramente, o judeu era aquele povo que acreditava no Deus único. Além de acreditar no Deus único, haviam várias profecias que eram transmitidas pela tradição oral dos tataravós, bisavós, avós, pais, sobre o Messias que viria. E esse Messias que viria, já sabiam que ele ia nascer num determinado período, que ele ia passar com burro, como no Domingo dos Ramos temos, que ele inclusive ia curar os cegos. E isso quem disse foi Isaías, e Jesus realmente falou isso dentro de um templo de Jerusalém. Então, na hora que os discípulos fossem falar com essas pessoas, essa mensagem ia reverberar, ecoar mais no coração deles. Porque se eles tinham ouvido tantas histórias, na hora que os apóstolos falassem isso, que eram judeus também, temos que lembrar, isso poderia reverberar no coração deles. E Jesus fala que estão perecendo as ovelhas que pereceram em Israel. Porque nessa época havia muitas notícias contraditórias. Alguns diziam: não, Jesus é o Messias. Outros diziam: não, Jesus não é o Messias. Ele não veio com pompa e circunstância. Ele não vai nos livrar dos romanos. Então, essas informações eram um telefone sem fio bem grande. E para quem era judeu também ficaria muito confuso. E também, como tudo que Deus faz, que nós já sabemos, tem um objetivo, um propósito, uma finalidade, Jesus também sabia do que ele ia passar, de todas as coisas que ele ia passar durante a vida dele. E sabia também que 50 anos depois, 60 anos depois, aliás, iria reencarnar o vaso escolhido, que é o Paulo, apóstolo dos gentios. Então, essa paciência e essa tolerância de esperar o tempo certo, como Jesus fez, passa por tudo, na verdade. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, nos adverte: ora, há adversidades por todos os lados, mas o Espírito é o mesmo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que estamos nesse mundo diverso, principalmente numa pandemia, com diversas opiniões políticas, diversas pessoas que pensam diferente de nós. E não há tempo de termos ou de apontarmos a diferença daquele que tem uma religião diferente, ou que tem a cor da pele diferente, ou que tem uma orientação sexual diferente da nossa. Porque o espírito é exatamente o mesmo. É esse espírito que nasceu simples e sem conhecimento. Todos nós nascemos assim, simples e sem conhecimento. E ao longo da nossa trajetória, nós vamos evoluindo em instintos, em sensações e em sentimentos, até chegar ao amor mais puro dos sentimentos. Mas cada um está num estágio evolutivo. Por isso que vemos pessoas que amam mais os animais, outras que conseguem já amar as pessoas. Só que com a pandemia, essa evolução está sendo muito rápida. Quem nos orienta a isso é o nosso querido Divaldo Pereira Franco,
que diz que nunca no planeta se procurou tanto a espiritualidade e nunca se viu praticar tanta fraternidade. Somos os espíritas, os trabalhadores da última hora, que escolhemos encarnar nesse período. É importante lembrar o quanto somos exemplos em nossa família, às vezes em nosso ambiente de trabalho e por onde estivermos. E às vezes também temos que nos lembrar desse tempo que Deus pede para guardar. É como uma pequena plantinha, né? A gente vai revolvendo a terra, aí vê nascer uma folhinha, depois nasce uma florzinha e depois nascem os frutos. E assim também na nossa família, somente exemplificando ou, se quisermos, fazer o evangelho no lar. E se a pessoa não for da mesma religião que a nossa, não for da nossa doutrina, mas gostar de ler o Novo Testamento, se ela acreditar em Jesus, podemos ler o Testamento com ela, apontando o que achamos interessante, o que não achamos interessante, e assim fazendo esse desenvolvimento dentro do nosso lar. Se acharmos necessário, poderemos ler o Evangelho todos os dias? Com certeza, podemos ler todos os dias o Evangelho se nós assim o quisermos. O importante é nós ficarmos e permanecermos na fé divina e na fé humana, ou seja, na fé em nós mesmos e na fé humana. Porque, embora esse tempo seja bem diferente, se nós raciocinarmos e meditarmos sobre esse trecho, vamos ver que nós também estamos tendo muitas informações contraditórias e muitos acontecimentos que podem fazer com que nós percamos um pouco a fé no homem. Mas nós sabemos que este é o período da transição e que essas experiências ou esses fatos contraditórios não podem nos tirar do maior mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. Se esses fatos não estão de acordo com esse mandamento, é porque não são para nós seguirmos. E nós também voltarmos a nós mesmos se nós estamos cumprindo aquilo que é para ser cumprido. Nós respeitamos realmente o próximo? Usamos máscara? Respeitamos as regras de higiene? Vamos nos vacinar para a primeira dose e a segunda dose? É muito importante. Estamos todos caminhando para se melhorar. Às vezes também, naquele ímpeto, quando nós entramos na doutrina espírita, tivemos aquela coisa, nossa, eu vou compartilhar com meus familiares, vou compartilhar com meus amigos, eles vão gostar muito, mas a mensagem não foi ouvida da mesma maneira. Afinal, a experiência é única, pessoal e intransferível. E se estamos em diferentes níveis, muitas vezes a outra pessoa não vai compreender, é natural. Pode acontecer também de outras pessoas entenderem, mas às vezes quando tem uma desencarne em família, isso não ser compreendido. E é perfeitamente normal. É importante respeitarmos a dor do outro. Mesmo o espírita, cada um lida com o desencarne à sua maneira. E o respeito absoluto de como cada um lida com isso também é exercer o amor ao próximo. O Allan Kardec nos diga que o Espiritismo não faz proselitismo, ou seja, ele não impõe uma condição. Ninguém vai impor que você seja espírita, e sim, aquele que precisa vai procurá-lo. E vamos pensar também em coisas boas. Através agora dessa ferramenta online, estamos podendo escutar palestras como essa, estamos podendo fazer cursos. Vamos imaginar quantas pessoas estão se beneficiando disso. Milhões de brasileiros, milhares de pessoas no mundo. Como estamos alargando as nossas fronteiras, nacionais e internacionais. Emmanuel nos diz que o melhor que podemos fazer pela doutrina é a sua divulgação. E assim, divulgando pouco a pouco, vamos sedimentando,
sedimentando o amor para que ele possa florescer e dar bons frutos. Que possamos ter isso dentro dos nossos corações e fazer como Jesus disse: reconhecereis minhas ovelhas, por muito terem amado. Que possamos amar muito. Graças a Deus.